Olá, pessoal! Hoje iremos contar as histórias extraordinárias que aconteceram com os santos, parte 2, onde os santos eram usados como canal de graça por Deus. Essas experiências místicas foram vividas por muitos santos e separei algumas dessas histórias para compartilhar com vocês. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de pedir que se inscreva. Deixe o seu like e compartilhe. E se tem algum santo que você gostaria de ouvir a sua história, deixe aqui nos comentários. Vamos começar com São José de Cupertino. São José de Cupertino tinha muitos dons. O dom de bilocação, de cura, de levitação, entre outros. Conhecido como Santo Voador. E sim, as pessoas tinham motivos para chamá-lo assim, porque levitar parecia ser algo simples para ele. Somente no tempo em que ele viveu em Cupertino foram registradas 70 levitações. São José de Cupertino impressionava a todos quando em momentos de êxtase ou quando falava de Jesus e Maria ou durante uma missa, na presença de todos os fiéis, ele levitava. Talvez o momento de levitação mais conhecido foi quando trabalhadores precisaram levar uma cruz até o topo de uma montanha, mas estavam frequentando dificuldades para executar esse trabalho. Foi quando São José de Cupertino, sempre muito prestativo e bondoso, pegou a cruz e, levitando, levou até o topo, onde os trabalhadores queriam colocá-la. Em outra ocasião, São José levitou 3,5 metros para beijar a imagem do menino Jesus que estava no colo de uma imagem de Nossa Senhora e ficou no ar em intensa oração por alguns minutos. Um outro dom que São Cupertino também tinha era o dom de cura. Um certo dia, um senhor olhou para ele e, com um jeito arrogante, disse: "Ímpio, hipócrita, não por você, mas pelo hábito de religioso que veste, tenho que respeitá-lo. Eu acreditaria em tudo que você faz se me curar com o sinal da cruz sobre a minha ferida." Cupertino respondeu humildemente que tudo o que dizia dele era verdade, e fazendo o sinal da cruz sobre a ferida, o homem foi curado. Outro santo que experimentou inúmeros eventos de levitação foi São Geraldo Magela. Alguns desses deslocamentos envolvendo grandes distâncias. Fenômeno similar aconteceu durante uma procissão pública na Sexta-feira Santa, no dia 20 de abril de 1753, quando, à vista de todos e ao final da procissão, o santo elevou-se ao ar em êxtase diante da imagem de Cristo. Santa Catarina de Alexandria. Catarina nasceu na cidade egípcia de Alexandria. Era pagã, mas na sua adolescência ela se converteu depois de uma visão em que Catarina foi transportada para o céu, encontrou-se com o menino Jesus e a Virgem Maria e, em êxtase, casou-se misticamente com Cristo, convertendo-se ao cristianismo. O imperador romano Maximino Daia, diante da sua beleza, se apaixonou e começou a persegui-la. Aos 18 anos de idade, ela foi ao encontro dele e censurou-o pela sua perseguição aos cristãos. O imperador mandou prendê-la e, para convencê-la em deixar o cristianismo, convocou 50 maiores sábios da província de Alexandria. Catarina teve uma boa educação, era uma menina inteligente e culta, e o imperador sabia disso. Quando chegaram, os sábios riram-se do imperador por tê-los convocado para contra-argumentar com uma simples garota. Porém, o imperador os advertiu que, se conseguissem convencê-la, ele os presentearia com os melhores bens do mundo. Mas, se não conseguissem, ele os condenaria à morte. Catarina foi tão plenamente sábia nas suas colocações e argumentos que, mesmo perante esta ameaça, os sábios não conseguiram convertê-la aos ídolos. Pelo contrário, ela os converteu ao cristianismo. Frustrado, o imperador mandou prender e torturar Catarina na masmorra.
E na prisão, Catarina convertia quem a visitasse, fazendo o mesmo com inúmeros soldados. O imperador, enfurecido, condenou Catarina à morte lenta na roda, instrumento de tortura que mutilava e causava grande sofrimento. Dizem que Catarina, no momento da execução, fez o sinal da cruz e a roda quebrou. Foi quando o imperador a condenou a ser decapitada. Ao determinar sua execução, apareceu-lhe o anjo Miguel para confortá-la, e Catarina rezou, suplicando que Deus ouvisse as orações de todos aqueles que a ele recorressem e que tudo obtivessem por sua intercessão. Por fim, Catarina de Alexandria, então com apenas 18 anos de idade, morre decapitada. Padre Pio foi agraciado com muitos dons e era muito usado por Deus. Vou contar para vocês sobre a cura de um médico ateu. Antigamente, em San Giovanni Rotondo, todo mundo conhecia o Dr. Francesco Ricciardi, um médico que se dedicava com total generosidade aos seus doentes. De temperamento franco e honesto, era um ateu confesso, totalmente avesso ao sobrenatural. Jamais havia entrado numa igreja, totalmente voltado à ciência, só acreditava na ciência. Considerava imaginação e fanatismo tudo o que se relacionava com o espírito. Sentia verdadeira aversão por Padre Pio, que considerava perigoso o representante de uma doutrina contrária ao progresso material e intelectual. Apesar de tudo isso, os habitantes de San Giovanni gostavam muito do Dr. Ricciardi, pois tratava os seus doentes com muita dedicação e altruísmo. Com o passar do tempo, o médico foi envelhecendo e finalmente viu-se às voltas com problemas da própria saúde. Preocupava-se com as fortes dores que vinham sentindo no estômago. Suspeitava de algo muito grave e, ao se fazer exames por seus colegas, foi-lhe diagnosticado um câncer e muito pouco tempo de vida. E como não tinha fé, sua angústia lhe era muito penosa. Era inverno e soprava um vento glacial em toda a região do Gargano. Mesmo assim, as pessoas iam até a casa do médico em busca de suas notícias, levando-lhe algum conforto como prova de gratidão. Um de seus amigos lembrou-se de chamar o vigário, com quem talvez o Dr. Ricciardi abrisse o coração ao sobrenatural. O resultado foi negativo, pois o médico, ao ver o sacerdote, dava gritos e o vigário se retirou. Resolveram então experimentar Padre Pio. Mesmo que fosse também mal recebido, quem sabe a sua presença poderia melhorar as condições de saúde do Dr. Ricciardi. E Padre Pio foi chamado. Havia 10 anos que não saía do convento para coisa alguma. Todavia, concordou em ir até a casa do médico. O doente estava à morte e, dado o estado adiantado do câncer, já cheirava mal. Quando Padre Pio chegou e entrou na casa, seu maravilhoso perfume suplantou o mau cheiro do doente. Em seguida, ao entrar no quarto do Dr. Ricciardi, para o espanto de todos os presentes, Padre Pio não foi rechaçado. Ao contrário, o médico pediu que seus amigos saíssem do quarto e o deixassem a sós com Padre Pio. Padre Pio confessou, deu-lhe a absolvição e a unção dos enfermos, e para estupefação geral, o médico ficou curado imediatamente. Era uma cura completa do corpo e da alma, uma cura comprovadamente instantânea e duradoura, porque o Dr. Ricciardi ainda viveu por muitos anos. Vocês ouviram um pouco das histórias dos santos. Espero que todos tenham gostado e até a próxima história.